meurt. E tudo chegaram no Brasil. Et tout le monde arrive ici au Brésil. E Deus colocou no nosso lado. Et Dieu dépose à nos côtés. É nossa responsabilidade. Et notre responsabilité de les faire, de marcher avec eux. É o testemunho de Cristo par excelência. Par excellence. Aleluia. E essa vida dessas pessoas pode mudar. La vie de ces personnes au lado peut changer. La vie de ces personnes qui a perdu tout en venant ici peut se changer. E dessa forma, et cette forme, eu desejo, eu desejo por meu coração, à travers mon cœur, eu desejo por seu coração, je veux à travers ton cœur également, que você cultiva, que tu cultives a comunhão com Deus, la communion avec Dieu, que você serve Deus com excelência, que tu serves Dieu avec excellence. Se você adora, adora com excelência. Si tu l'adores, adore-le avec Se você ama seu próximo, ama com Si excelência. tu aimes ton prochain, amen. Se você serve, serve com excelência. Na sua igreja, essa congregação baixo do ponto. Cette église qui est en bas du pont. Valorize esse espaço com excelência. Valorise cet espace de connaissance. Essa doação que a gente recebe isso com excelência. C'est donc que nous avons reçu dépend de notre expérience. Os dons, talentos que Deus te dá, bota aqui na congregação como excelência, serve com excelência. Ton talent que Dieu t'a donné. Você tem suco na sua casa, traz o suco. A gente vai beber junto com excelência. Des boissons à la maison. Quem bolo, traz o seu bolo junto com os irmãos. A gente vai comer com excelência. Vai manger avec excellence. Mas isso, como ele falou, isso não é finalidade nossa. Mais ça, ce n'est pas ce que est la finalité de notre. Por que a gente almoça junto? Pourquoi on accompagne ça ensemble? Porque tem pessoas aqui que moram na casa de abrigo. Parce que les frères et sœurs d'autres, ils habitent dans les maisons de migration. A casa de abrigo, almoço é meio-dia. De manger à la casa de migration est à midi. Agora é 12h30. Maintenant, il est midi 30. Irmãos vão voltar lá, não tem almoço. Ils vont rentrer sans manger. Os irmãos vão chegar lá, acabou o almoço. Ils vont rentrer, la nourriture est finie. E nós vamos na nossa casa comendo. Et nous allons rentrer dans nos maisons pour manger. Quelle communion é essa? C'est quel manger, c'est quelle union Quel amour é esse? Quel amour est ceci? Ela é verdade. Elle est... A gente adorar Deus juntos? Nous adorons Dieu ensemble. A gente pode ir até na comunhão também juntos. Nous avons fait, nous avons partagé également, nous avons fait également la communion. Nossos irmãos não precisam se preocupar por ir atrás da comida, não. Tem comida aqui. Eles vão adorar Deus junto. Eles vão comer. Depois, a gente saiu na rua evangelizando junto até 3h da tarde. Eles não têm por que se preocupar da barriga. Ils n'auront pas besoin, parce que la nourriture est finie, on va déjeuner ici, on va manger ensemble et après on sort pour aller évangéliser. Essa é o chama de excelência. C'est ça que j'appelle excellence. Porque nas Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, parce que dans le temps, dans l'église primitive des apôtres, os irmãos juntos na igreja, dans les frères ensemble à l'église, todos os irmãos na fé, en foi, compartilham tudo juntos. Ils compatissaient ensemble. Tudo. Tout le monde. Estudava a Bíblia junto. Ils font tout ensemble. Tomava pão junto. Ils mangent ensemble. Comiam junto. Ils boivent ensemble. Os mais fracos, les plus faibles, são os mais fortes sustentavam os mais fracos. Les plus faibles, les plus forts soulèvent ceux qui sont forts. Os novos chegados. Os novos chegados, les nouveaux convertis, são acolhidos pelos irmãos que estão aqui presentes na fé. Et assim a igreja crescia dia para dia. Les frères qui sont ici, ceux qui arrivent nouvellement, et ils les reçoivent. Et puis l'église grandit. Et l'église cresceu. Et l'église grandit. Nada parou a igreja. Rien l'église. E que Deus abençoe vocês. Que Dieu vous bénisse. Podemos levantar, queridos. Bon, lever. Queridos, vamos orar. Nous allons prier. Você conhece o coração? Tu connais ton cœur. Eu conheço meu coração. Je connais mon cœur. A gente vai orar. Nous allons prier. A gente vai orar. Nous allons prier. Eu quero que cada um de vocês ore por si mesmo. Cada um de vocês vai orar por você mesmo. Toi-même tu vas prier sur toi. Cada um de vocês vai orar. Deus, estou aqui. Tu vas prier, Dieu, je suis ici. Deus, vocês conhecem o talento, o dom que Deus te deu. Dieu, tu connais ton talent que Dieu a mis dans toi. Você vai orar por você mesmo. Tu vas prier sur ça.
Você conhece o relacionamento com Deus. Tu connais la relation avec Dieu. Você conhece o relacionamento com o seu próximo. Tu connais la relation avec ton prochain. Que Deus te Que abençoe. Dieu te bénisse. Porque, queridos, é muito importante Parce que, frères et sœurs, c'est très important. falar do relacionamento Avoir des relations na servir com et Deus. servir Dieu. Sans relacionamento, Sans relation, sans bon relacionamento sans bonne relation com Deus, avec Dieu, com o seu próximo, avec ton prochain, ninguém vai servir a Deus. personne ne sert à Dieu. Tem irmãos aqui da congregação Il y a des frères qui sont ici dans cette congrégation. que saíram da congregação. Ils sortent de la congrégation. Por que eles saíram da Pourquoi ils congregação? sortent? Ele teve problema de Ils ont un relacionamento. problème d'autres problèmes. Eles estão aqui olhando uns os outros. Ils sont ici en train de regarder les autres. Eles estão aqui querendo. Não. Ele falou que Non. Ils sont en train de voir cette c'est pas ça. Você está no lugar errado. Tu n'es pas ici pour regarder les gens comment vivent, comment ils Porque vivent. servir a Deus Servir Dieu ici é servir a Deus. et servir à Dieu. É servir até relacionamento com o seu próximo. Et avec la relation avec ton Se prochain. você não ama o seu próximo, que Si você tu n'es ama pas aimé ton prochain e dizer que você ama Deus, que et tu você dis que tu aimes Dieu, a Bíblia diz que você é mentiroso. la Bible dit tu es menteur.